Olá, tudo bem? Meu nome é Melissa Loreto, fui convidada pela UNO Chapecó para trazer uma temática super importante e inovadora, que é o Programa de Inovação Corporativa. Vou projetar aqui o meu material com vocês, para vocês irem acompanhando os tópicos então comigo. Muito bem, pessoal. Então, atualmente eu estou cursando um curso de pós-graduação em processos criativos e inovação. Eu sou formada em administração de empresas, tenho experiência em empresarial também durante 7 anos. Tinha uma franquia Loft Design de acessórios para celulares e computadores. Também atuo com consultoria de franquias e consultoria empresarial há mais de 10 anos. E atualmente, então, eu sou gestora de projetos, supervisora comercial e facilitadora na empresa Dream Inovações. Então, trazendo um pouco para vocês, né, os conceitos de inovação, a importância da gestão da inovação. A inovação, ela tem técnicas baseadas em criatividade. Então, a criatividade é muito importante ela ser exercitada. Eh, Às vezes a gente acha que a criatividade é um dom, né, e na verdade a gente consegue sim estar exercitando a nossa criatividade, porque todos nós temos essa capacidade de trazer soluções, ideias inovadoras para o ambiente onde a gente se encontra. A inovação, ela tem o foco então em explorar ideias, né, que resultem em novos produtos ou novas soluções. Soluções que antes não existiam no mercado. Então, por isso elas se tornam inovadoras. E qual que é a importância da gestão da inovação nas empresas? O que essa gestão da inovação traz de importante aí, então, para o mundo empresarial? A sobrevivência, então é essencial, né, que a gente traga inovação constantemente para o mundo empresarial, porque senão nós vamos ficando para trás. E é o que aconteceu, por exemplo, com a Kodak. Ela, por um tempo, ignorou a ideia do surgimento das câmeras digitais e continuou investindo na revelação de filmes. Ela não se atualizou. E o que aconteceu? As câmeras digitais, elas dominaram o mercado e posteriormente, inclusive, com o próprio smartphone. E aí, a Kodak foi ficando para trás e quase fechou as portas e faliu, né, a empresa. E antes era líder mundial de mercado. A própria competitividade, que também é super importante, se manter competitivo, trazendo a inovação aí como um norte para a corporação e não ficando para trás, com ideias obsoletas, com processos ultrapassados. A inovação, ela também torna os recursos disponíveis, tanto de capital humano quanto a tecnologia utilizada, mais rápidos e eficazes no dia a dia das corporações. Então ela vai otimizar, tornar esses recursos mais eficientes. E a criatividade, ela não precisa ser algo, exclusivo de artistas, né, como às vezes a gente acredita que são. Na verdade, a criatividade, ela é algo que pode ser exercitado, como eu trouxe aqui para vocês. Ela vem da origem criação, crear, produzir, erguer. E a palavra atividade, actus, de algo feito. Então, a criatividade, ela não pode ficar somente no mundo das ideias, né? Ela precisa ser efetivamente colocada em prática e tornada real, para que ela se torne uma solução, um produto que realmente aconteceu no mercado. Mas ela surge, primeiramente, de um mundo mais subjetivo de ideias, né? E ideias que elas vão fluir e posteriormente ser colocadas em prática, então.
psicólogo Paulo Guilford, americano, em 1950, trouxe um conceito para nós da divergência e convergência. O que ele traz dentro desse conceito? Ele traz justamente esse processo de exercitar a criatividade, fazer com que múltiplas soluções, múltiplas ideias surjam nas nossas cabeças, na nossa mente, ou até mesmo num grupo de pessoas, e trazendo essas ideias para um ambiente seguro, né, sem ter algum tipo de bloqueio ou julgamento, por mais diferente e inovadora que sejam essas ideias. Deixar todas as portas abertas ao mesmo tempo e, posteriormente, então, ir analisando cada possibilidade e fechando, convergindo, então, em uma única escolha. A escolha que melhor se apropriou para aquele desafio, para aquele problema que a ideia vinha propor uma solução, mas ter esse exercício de deixar as ideias fluírem, a criatividade fluir, sem ter um bloqueio, né, então isso é um exercício. Inovar não precisa ser necessariamente criar alguma coisa do zero. Até porque, hoje em dia, criar algo totalmente inovador que não existe ainda no mercado é muito difícil. A tecnologia ela está muito avançada. Muitas ideias já estão no mercado acontecendo. Porém, muitas delas ainda estão em fase de teste, ou elas ainda não têm, então, a performance necessária. Então, inovar também pode estar ligado à renovação, ao aperfeiçoamento, então, dessas ideias. Pode vir como forma de melhorar, né, e tornar então mais funcional e mais rentável uma ideia que já tinha no mercado. E quais são então os benefícios da gestão da inovação? São muitos os benefícios, né? É muito importante que a gente entenda que inovar faz parte, né, para valorizar uma marca. A marca se torna muito mais relevante no mercado e tem, uma melhor imagem, vai valorizar mais essa marca, se ela for uma empresa inovadora, né, se ela tiver inovação no seu DNA. Vai garantir uma vantagem competitiva também. Olha o exemplo, do que aconteceu com os taxistas, né, os taxistas, por muito tempo, eles dominavam o mercado, eles ofereciam o serviço deles para um público bem seletivo, porque o ticket médio deles era muito alto, e não eram todas as pessoas que tinham acesso a poder, então, usufruir de uma viagem de táxi, né, e não precisar estar usando a linha pública de transporte. Com o passar do tempo, surgiu então o aplicativo do Uber, né, que trouxeram uma ideia super inovadora. Número um, foi bem disruptivo, porque ele trouxe um custo muito menor, atingindo um número muito maior da parcela da população de usuários que utilizariam aquele meio de transporte. Além disso, ao contrário dos taxistas que estavam super numa área de conforto e que não precisavam mais estar se reinventando, porque dominavam aquele mercado, o Uber trouxe um atendimento diferenciado. Ele oferecia a balinha para o seu cliente, porque ele era avaliado no final, uma água, ele tinha que ser mais educado, o carro dele tinha que estar sempre limpo, né, organizado. Então esse diferencial fez com que o taxista perdesse a competitividade, porque ele não foi evoluindo, ele não se tornou inovador, ele não trouxe a tecnologia para dentro do negócio dele. E o Uber rapidamente pegou uma marca e outros aplicativos de viagem, né, pegou uma parte do mercado muito grande e fez então com que as pessoas os taxistas que utilizavam esse meio de transporte fossem migrando então para o Uber.
Os benefícios da gestão da inovação também estão ligados a novos mercados. Então, se nós trabalhamos com a inovação nas nossas empresas, a conquista de novos mercados vai acontecendo naturalmente, porque existe uma busca constante em melhorar os processos, em ir se atualizando, em trazer realmente benefícios para o cliente e fazer com que esse cliente, se torne, né, cada vez mais fiel e permaneça como nosso cliente por muito mais tempo. A gestão da inovação, ela também traz um benefício que é tornar os recursos humanos, recursos de tecnologia, cada vez mais eficientes. Então ela otimiza esses recursos e faz com que o ser humano, ele consiga estar trabalhando de maneira mais ágil, fazendo com que os processos não sejam tão burocráticos, tendo uma maior produtividade, trazendo melhores resultados. Ela vai aprimorar e organizar esses processos internos também. Vai fazer com que esses processos eles aconteçam, né, de maneira mais fluida e que não tenham então dificuldade de estar, eh, sendo colocado em prática devido à burocracia, a ferramentas já ultrapassadas e principalmente, né, o que todo empresário busca também, os benefícios aí da gestão da inovação, é com certeza a lucratividade. Então, tendo um negócio mais inovador, a lucratividade ela acompanha junto a inovação, justamente pelos itens que a gente abordou agora anteriormente. Por estar atingindo novos mercados, por estar otimizando os recursos, isso tudo diminui os custos, melhora a lucratividade do negócio e faz realmente com que a gente consiga estar se tornando cada vez mais competitivo e ganhando um espaço maior, atingindo um número maior de clientes. E agora falando um pouco sobre o nosso tema de hoje, né, o Programa de Inovação Corporativa. O Programa de Inovação Corporativa é um programa super atual, né, que traz aí realmente o desenvolvimento dos profissionais das empresas que contratam essa metodologia, que aplicam essa metodologia dentro dos seus negócios. É uma ferramenta que é capaz de potencializar, né, de trazer e concentrar ideias que circulavam dentro e fora das empresas. Ele faz com que a inovação, se torne uma atividade mais consistente e que seja realizada, então, eh, de forma efetiva nos processos dessa empresa e que também estejam alinhadas com os objetivos gerais da organização. Quais são as características de um programa de inovação corporativa? Então, é muito importante que os colaboradores que estejam fazendo parte de um programa de inovação se sintam muito à vontade, num ambiente seguro, em estar contribuindo com a sua criatividade, né? Em estar trazendo as suas soluções, estar trazendo as suas ideias. Então, uma das características desse programa é a tolerância a falhas. As pessoas não podem ter medo de errar. Elas precisam trazer as suas ideias, mesmo que não seja algo, capaz de ser colocado em prática naquele momento. A experimentação também é uma característica de um programa de inovação. A experimentação, ela consiste
em a gente trazer uma solução, um MVP, construir um MVP e depois ter a capacidade de experimentar com o nosso cliente, realizar essa jornada do cliente, ser colocado em prática e trazer então essas avaliações para poder posteriormente trazer as melhorias necessárias. Outras características desse programa de inovação é a capacitação desse time. Então, ele tem como objetivo treinar e capacitar essas pessoas a serem criativas, a buscarem soluções para dentro do negócio, a fazer com que essas ideias, que ainda não eram muito subjetivas, sejam testadas, colocadas em prática, que elas virem produtos, que elas virem soluções para dentro do mercado. A colaboração e a horizontalidade também é muito importante. Os programas de inovação, eles trazem equipes multidisciplinares. Então, muitas vezes, vamos ter gestores trabalhando com pessoal do time operacional, ou até mesmo com estagiários, e essa liderança, ela não pode estar acima de da ideia em si desse grupo, né. As pessoas elas estão horizontalmente na mesma função ali de estar criando algo novo, trazendo uma solução nova pra empresa, pra corporação que está colocando esse programa de inovação em prática. O design think também é uma característica muito forte, que ela traz o design aí para o produto, para o processo, pra solução, buscando aí a ideação, essa esse teste das soluções e ajustes muito rápidos em ciclos mais curtos, a prototipação dessa ideia, né, a validação desse MVP para ver se é uma solução viável ou não, e posteriormente a capacidade de lançar essa solução no mercado. A desburocratização dos processos. Como é importante, gente. A burocracia, ela não cabe mais no mundo que nós estamos. Nós precisamos efetivamente fazer com que a burocracia fique de lado, e o Brasil, ele tem essa característica, principalmente em órgãos públicos, né, como são burocrático todos os processos. A gente precisa trazer aí a tecnologia para tá fazendo com que os nossos negócios ganhem velocidade, tragam as metodologias mais ágeis para o nosso negócio, e a gente não fique preso, então, a burocracias que fazem a gente perder tempo, que faz com que a gente não tenha agilidade, se torne mais competitivo, que lance as nossas soluções, os nossos serviços em tempo hábil para a gente continuar aí, fazendo parte, buscando um novo mercado. Então é muito importante e é uma das características do programa de inovação, trazer então essa simplicidade, essa agilidade nos processos, sem perder a eficiência. E quais são as competências que desenvolvem nos colaboradores o programa de inovação? Competências atitudinais e cognitivas. Então, estimular atitudes criativas e inovadoras, estimular o intraempreendedorismo. Como é importante a gente exercitar o intraempreendedorismo. Às vezes a gente pensa, mas por que eu vou trazer soluções, inovar para dentro da empresa, né? E muitas vezes a gente tem até vontade de ser empreendedor, de ter o nosso negócio. Não existe nada melhor do que a gente primeiro exercitar o intraempreendedorismo e trazer soluções, ter essa proatividade dentro da empresa que nós trabalhamos atualmente. Porque dessa maneira a gente vai estar investindo na nossa carreira, né. Eh, com certeza nós vamos nos destacar aos olhos de gestores e diretores com essa atitude proativa. Bu Fazendo com que o nosso foco não esteja somente no problema,
e sim em trazer soluções, em realmente se preocupar com a evolução e com o crescimento da empresa. Porque empresas que estão crescendo no mercado são as empresas que mais oferecem oportunidades de crescimento de carreira. Desenvolve também as pessoas a saber criar MVP. Os MVPs, então, o mínimo produto viável, ele pode iniciar com um MVP de baixa fidelidade, porém que tenha uma função já, uma proposta de valor que seja perceptível para esse cliente, e ele vai trazer então esse exercício, né, de transformar ideias em produtos, de maneira gradual, treinando o colaborador a fazer com que essa ideia saia do papel e se torne realmente realidade na construção desse MVP. Outras competências, né, que desenvolvem um programa de inovação. Competências operacionais. Então, essas competências, elas vão utilizar as metodologias ágeis. Essas metodologias ágeis vão facilitar muito o dia a dia, vão acelerar a produtividade, vão fazer com que a tecnologia ela possa impulsionar os melhores resultados e vão treinar os times então a utilizar a tecnologia a favor dessas pessoas, a favor da empresa e para trazer novas soluções. Exercitar essa capacidade das pessoas realmente focarem quando elas têm um desafio, quando elas têm um problema, em desenvolver soluções efetivas para dentro da empresa. É normal do ser humano focar muito somente no problema e não ampliar essa visão, essa capacidade de trazer novas soluções para o mercado. Fazer com que esses desafios dentro desse ambiente de trabalho, através da prática do intraempreendedorismo, sejam superados, porque nós temos a capacidade de trazer soluções para desafios diários. Alguns exemplos, então, de programa de inovação. Vamos trazer aqui para vocês. Esse exemplo, né, que eu vou trazer aqui para vocês, ele não precisa ser algo dentro de uma caixinha. O programa de inovação, ele tem essas características que foram abordadas agora, e eles nascem justamente de um desafio, de uma dor empresarial, de uma dor de mercado. E essa dor, o programa de inovação vai buscar, através dos colaboradores, desenvolver uma solução. Partindo então de uma estrutura de algumas fases que inicia da ideação, aí essa ideação ela vai passando então para prototipação, né, para fazer com que esse MVP ele se torne, mesmo de baixa fidelidade, uma solução, um produto. Vamos validar esse MVP, buscar com que o nosso cliente aprove, sinta e experimente esse produto. Após essa experimentação, que a gente possa então fazer os ajustes necessários e fazer com que tenha um aperfeiçoamento dessa ideia. E até então que este MVP esteja pronto para ser lançado no mercado e para ser utilizado então como uma solução. O livro Startup Enxuta, de Eric Ries, traz para nós esse conceito do Lean Startup. O que traz esse conceito para nós? É um ciclo, né, que se retroalimenta de construir, medir e aprender. Ele vai surgir com novas ideias, né, na construção dessas novas ideias. Que através do MVP, então, vai se tornar um produto que com o tempo vai ter uma alta fidelidade
mas esse produto precisa ser testado pela audiência, pelo público que vai consumir esse produto ou esse serviço. Então passa para a fase de medir a qualidade do que foi inventado através desse MVP, essa coleta de dados também, que vai ser medido então, e vai trazer através do aprendizado desses dados, das opiniões dos nossos clientes, o aprimoramento então desse MVP e novamente novas ideias para melhorar esse produto. O nosso programa de inovação, dentro desse conceito, então segue algumas etapas características do programa. Uma empresa que contrata um programa de inovação, o marco inicial começa na reunião de alinhamento estratégico. Normalmente, essas empresas elas vão ter alguns desafios. E ao invés de estar sempre contratando uma consultoria externa, especialistas de fora, ela tem um desejo muito íntimo de desenvolver o seu próprio time a buscar essas soluções dentro da empresa. Ela acredita no capital intelectual dos seus colaboradores. Então, ela contrata esse programa de inovação para treinar essas equipes, para treinar essas pessoas a estar desenvolvendo essas soluções e trazendo, né, realmente as respostas necessárias para tornar esse ambiente dessa empresa, esses processos mais efetivos e eficazes. Então, essa reunião de alinhamento estratégico, ela começa normalmente com a alta gestão, né? A alta gestão, ela traz para a empresa quais são os desafios enfrentados e quais são e os desafios que elas gostariam de buscar soluções através do programa. Inicialmente, então, esse programa vai partir do kickoff, né? Os programas de inovações, eles podem ser divididos em 10, 12 semanas, assim como a gente pode estar vai depender muito do número de participantes, assim como a gente pode estar desenvolvendo um programa de inovação mais rápido ali num período curto de 1 semana e 10 dias, com um número bem reduzido de participantes. Desde que se respeite as principais características do programa de inovação e que siga ali uma linha de raciocínio de estar buscando as soluções para desafios através de, desenvolvimento de MVPs, de soluções aí para o mercado. Então, no kickoff, nosso principal objetivo é apresentar o programa para os times, para os colaboradores, engajar essas pessoas, mostrar para elas que elas são capazes, né? Apresentar as temáticas dos desafios trazidos pela alta gestão, que eles gostariam de estar desenvolvendo as soluções. E aí, nesse momento, então, nós vamos estar formando os times, os squads que irão trabalhar nas soluções dos desafios apresentados. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele vai ser dividido em 5 fases. Essa primeira fase do programa é a fase de descoberta. Essa fase de descoberta, então, ela tem principal objetivo a pesquisa. Nós vamos pesquisar o mercado, nós vamos pesquisar os nossos usuários, nós vamos pesquisar as informações relevantes para essa nossa solução. O mercado é importante trazer números específicos de consumo, de comportamento, números de concorrentes, como que está esse comportamento do concorrente, o consumo do nosso cliente desses concorrentes. Sobre os usuários, né? Qual que é o perfil do nosso usuário? O que que ele gosta? O que que ele está acostumado a consumir? Quais são as dores desse usuário? E aí a gente está falando de setores também dentro da própria empresa. Se for o desenvolver o melhoramento de um sistema, por exemplo, essa é a solução que nós estamos trabalhando,
Os usuários daquele setor, aquele colaborador, em qual momento daquele sistema ele encontra uma dificuldade, uma burocracia que não está agregando ao trabalho dele. Se a solução está dentro, de uma melhora na jornada do cliente, do atendimento do cliente. Em qual momento, né, o nosso cliente, ele não está satisfeito com essa jornada e a gente precisa buscar uma solução para esse cliente. Então nós vamos estudar esse perfil, nós vamos estudar, quais são os hábitos desse cliente através de pesquisas, de entrevistas, indo até o mercado, buscando essas informações de forma real com uma amostra confiável de informações para começar então a estruturar o primeiro MVP. Nesse momento, os consultores do programa vão estar oferecendo as principais ferramentas de pesquisa. Então, vão estar oferecendo alguns modelos de Canvas, ferramentas que possam estar proporcionando essa pesquisa de maneira clara, entrevistas, pode estar oferecendo entrevistas também, eh, diagnósticos, né, que possam estar buscando as informações necessárias para os problemas. E as ações, então, que vão ser executadas é aplicar esses métodos de pesquisa e ir atrás das fontes necessárias para definir, então, de maneira clara, né, qual é a solução que vai ser desenvolvida, definir quais são as estratégias de pesquisas que vão ser realizadas. Esse exemplo de programa de inovação que eu estou trazendo para vocês, ele tem 2 momentos. Um momento de workshop, de muito trabalho, realização efetiva ali da da pesquisa, e depois vai ter, dentro dessa primeira fase, um segundo momento de mentoria então, que é onde a gente chamaria experts de mercado, dentro daqueles assuntos, dos desafios que a empresa gostaria de trazer soluções, de desenvolver soluções, e esses profissionais, eles estariam, através de uma mentoria, auxiliando esses times com essas ferramentas, validando essas metodologias de pesquisa. A segunda fase do nosso programa de inovação é a definição e a ideação. Esse é um momento muito importante de uma solução, porque o entregável é a proposta de valor. A proposta de valor é que vai fazer com que a diretoria, o nosso cliente, entenda se essa solução, se esse produto é relevante e é importante. Caso contrário, se não tiver uma proposta de valor muito bem estruturada, pode ser com que essa solução não tenha, então, a importância necessária e não seja, efetivamente eficaz ou patrocinada posteriormente para a diretoria, para ser colocada em prática dentro da empresa. Então, o principal objetivo dessa fase do programa é depois, ali na primeira fase das pesquisas, de uma série de informações, é tratar essas informações, tirar o significado desses dados, priorizando esse tratamento, né, definindo então a proposta de valor. A partir dessas pesquisas, a gente vai entender o que o nosso cliente quer, o que o funcionário desse setor quer, né. Ele quer então realmente fazer com que esse sistema seja melhorado? Ele quer com que a jornada desse cliente se torne mais curta, com menos burocracia? Então nós vamos trabalhar em cima da dor do nosso usuário e trazer uma proposta de valor que realmente esse usuário entenda que vai solucionar aí o problema dele de forma efetiva. A ideação, né, essa parte de ideação, ela tem que estar muito livre para trazer as ideias de maneira
clara, fluida, sem sem com que os colaboradores tenham a impressão que eles vão ser barrados, que alguma ideia não vai ser bem-vinda, que vai ter algum tipo de julgamento. Então, quanto maior o número de ideia, né, quanto mais fluir esse número de ideias, melhor, fazer volume realmente. E essas ideias, elas podem ser algo totalmente novo ou fazer parte, então, de um complemento de um serviço, um detalhe de algo que traga melhoramento para algum processo, para algum desafio dentro da empresa. A fase número 3, então, que é desenvolver, que a gente propõe que seja feita em momentos separados. Então, a gente está trazendo aí a semana 6 ou semana 7, mas como eu falei para vocês, esse programa de inovação é um programa específico que a gente está falando de 30 a 40 pessoas. Se for um grupo seleto, por exemplo, somente de gerentes, que está incluindo ali 10, 15 pessoas, esse programa pode ser feito de maneira enxuta, porém respeitando, né, a fase de pesquisa, de ideação, a fase de desenvolver o primeiro MVP, mas pode estar ali dentro de 10 dias, uma semana também. Então, nessa fase de desenvolver, gerar hipóteses, né, validar essas hipóteses, essas alternativas de como solucionar esse desafio da empresa, vai ser o principal objetivo. As ações, né, desenvolver então essa ideação, validar o primeiro MVP criado, de baixa fidelidade. Então, nesse momento que nós vamos estar trazendo as nossas soluções para os usuários então experimentarem as nossas soluções, e a partir de questionários, de de avaliações da opinião da nossa audiência, essas hipóteses então irão ser validadas, que é o entregável dessa fase. Então a opinião do nosso público-alvo é muito importante. É ele que vai estar validando, ele que vai estar, então, trazendo a sua opinião de pontos de melhoria, como foi a experiência dele utilizando essa solução. Em que momento, né, eh, teve qualidade, em que momento ele acha que precisa ter um melhoramento, então, desta solução. E voltando então para o conceito de MVP, né, produto mínimo viável. O MVP, ele tem esse conceito, porque é uma solução, um produto muito simples, porém ele precisa funcionar desde o início. Tem até aquele exemplo de MVP, né. O MVP, por exemplo, de um meio de transporte que leva do A do local A para o local B, pode ser, por exemplo, um skate, porque ele vai atingir o objetivo de levar para o lado A ao lado B. Mas não pode ser, por exemplo, a carcaça de um automóvel sem rodas, porque ele não vai estar funcionando, apesar de ser inicialmente, então, o desenvolvimento de um meio de transporte de maneira mais simples. Então o MVP, ele precisa ser viável, ele precisa funcionar do início ao fim para ser testado e aprovado pelos nossos clientes. O MVP ele vai trazer, né, minimamente as funções necessárias
porém com uma proposta de valor muito forte já dentro dele da entrega da funcionalidade. Então esse cliente, ele precisa perceber essa proposta de valor desde o início, né. Então, se a gente for ali dar o exemplo de um novo produto, uma carrocinha de cachorro-quente. O cachorro-quente inicial, que vai ser testado no mercado, minimamente ele tem que ter a característica de um cachorro-quente. Então ele tem que ter a salsicha e o molho de maneira muito simples e posteriormente vai colocando o milho, a ervilha, o queijo ralado, mas o primeiro MVP daquele cachorro-quente, ele tem que se caracterizar assim. E a proposta de valor dele, né? Ele tem que ser gostoso, ele tem que ser o molho mais saboroso de todos, né? Ele tem que cumprir com a função dele, tem que passar uma proposta de valor para quem irá consumir aquele produto. E o que que vai ser esse valor percebido pela nossa audiência, pelo nosso consumidor? São as qualidades perceptíveis. Então, a experiência do cliente, ela tem que ser algo prazeroso, do início ao fim. Tem que entregar funcionalidade. O cliente, ele tem que testar esse produto e tem que aprovar, mesmo que de maneira muito simplificada, com poucas funções inicialmente. Esse valor percebido, ele tem que ser percebido pelo consumidor e não somente pelo fornecedor. Às vezes o fornecedor acha que aquele produto está completo, está entregando todas as funções, mas o cliente lá não está sentindo a qualidade necessária, precisa de um aperfeiçoamento. E como que a gente pode testar, né, e tá encontrando a nossa proposta de valor? A gente tem que se fazer perguntas, né. O que que torna essa oferta original realmente e diferente da concorrência de produtos que tem hoje no mercado? Exercitar, fazer uma lista dos 10 principais benefícios que esse produto oferece para o nosso cliente. E aí depois priorizar. Quais são os 4 principais benefícios dessa minha lista? E aperfeiçoar isso. Fazer esse MVP ainda de baixa fidelidade, ter esses 4 principais benefícios muito perceptível, né, funcionando de maneira muito eficiente ali para aquele cliente. Então continuando as fases do nosso programa de inovação corporativa, essa fase 4 é a fase de prototipação. Então é esse momento que nós temos como principal objetivo desenvolver o experimento desse nosso produto pelos nossos clientes num grande volume de clientes. Então, não adianta só a gente pedir ali para um usuário dar a sua opinião. Nós temos que ter um volume de pessoas que atendam aí, que tenham uma credibilidade nas suas opiniões e que tragam uma amostra que possa realmente estar agregando no aperfeiçoamento. Desenvolver essa jornada do cliente, né, de forma efetiva, do início ao fim. Trazer com que o cliente, eh, expresse a sua opinião da jornada que ele participou. E é nesse momento que a gente rodando o MVP, trazendo então essa opinião de um volume de clientes, eh, eficaz, né, que nós vamos ter um MVP de média e alta fidelidade então, porque os MVPs, eles já foram rodados, já foi executada a jornada do cliente, já foram testados por um número de clientes
aceitável, que possa ter uma boa amostra de credibilidade de desenvolvimento desse produto. E aí, para finalizar, então, o nosso programa de inovação, a quinta fase desse programa, Go to Market, né, que é onde nós vamos, então, ensinar aos times a argumentação comercial, né, esse posicionamento de como aprender a vender as suas soluções. Porque não basta a gente ter um MVP rodado e testado e funcionando. A gente vai ter que aprender a vender isso. Nem que seja vender a nossa ideia para a diretoria colocar em prática a nossa solução, ou vender justamente para um cliente, se for no caso de um serviço, de um produto. Então não adianta a gente ter uma ideia incrível no mercado, trazer uma solução e não saber explicar essa ideia. Então essa fase é preparar o pitch ali, né, comercial para saber vender a solução que nós criamos, explicar como que funciona essa solução, quais são os benefícios, ter uma proposta de valor bem estruturada, quais são as vantagens competitivas, os diferenciais no mercado dessa proposta, eh, qual o público que nós gostaríamos de atingir, o desafio que a nossa solução vai conseguir estar ajudando a trazer as respostas, as soluções necessárias. Nesse momento do programa também nós vamos estar treinando e refinando então esse pitch, para que as pessoas realmente saibam vender o seu produto, porque eu vou dizer, eu mesma, né, conheço alguns empreendedores que têm ideias incríveis aí, e são mentes extremamente criativas, que produzem produtos fantásticos e que não têm essa veia comercial de posteriormente saber vender a sua solução. E lembrando que vender não é só vender um produto e serviço, é vender também efetivamente as nossas ideias. E para finalizar, então, o nosso programa de inovação tem o grande dia de encerramento, o Demo Day. Esse Demo Day é quando os grupos já estão com os MVPs, as suas soluções prontas para rodar no mercado, e eles apresentam então todo o desenvolvimento desse produto, né, toda essa apresentação de resultados, traz as suas apresentações, as suas pesquisas, seus MVPs rodados. Muitas vezes, né, esses programas de inovação, eles têm como características também oferecer premiações para os times que trouxeram as melhores soluções. E esse momento, né, seria o entregável seria justamente as soluções rodadas, as soluções prontas para estar, lançando no mercado. Então, pessoal, a gente viu aí, todas as fases de um programa de inovação, como que ele deve ser rodado. Esse é um exemplo para vocês que eu trago, lembrando que tem outros modelos de programa, mas eles têm que estar seguindo essa base, né, que é buscar realmente uma solução para um determinado desafio. Eu trago aqui os meus contatos, se caso vocês ficarem com alguma dúvida, pode estar mandando então e-mail perguntando, a gente pode estar marcando uma vídeo, conversando, tirando dúvidas. Se vocês quiserem se aprofundar na temática, nós aqui na Dream somos especialistas de referência estadual aí em programas de inovação e já rodamos também com empresas de São Paulo, programas incríveis de inovação. Estou deixando o QR Code para vocês, para avaliar também
esse treinamento, essa palestra. A opinião de vocês é muito importante, então só fazer a leitura do QR Code, dar a opinião, vai ser de extrema valia, justamente para eu estar aprimorando aqui o meu trabalho e estar trazendo cada vez mais conteúdos interessantes para a UNO Chapecó. Quero agradecer a audiência de vocês também, muito obrigada. Vou finalizar aqui então. Muito obrigada, pessoal.